Fala galerinha, beleza? Tudo bom com vocês? Chegamos à nossa última aulinha de revisão para o Enem, para a prova do Enem de matemática, né? A prova do Enem 2020. E para finalizar, eu reservei um assunto que cai sempre na prova do Enem, que é exatamente o assunto de média, moda, mediana, e iremos resolver dois probleminhas, esse e mais um. Então, sem perca de tempo, já vamos logo para esse problema, uma questãozinha do Enem de 2019. Preste bem atenção no que esse problema irá falar, ó. Acompanhe comigo. Vamos. Os alunos de uma turma escolar foram divididos em dois grupos. Um grupo jogaria basquete, enquanto o outro jogaria futebol. Ok. Sabe-se que o grupo de basquete é formado pelos alunos mais altos da classe e tem uma pessoa a mais do que o grupo de futebol. Então, olha essa informação. A informação vai ser crucial para a gente. O grupo de basquete tem uma pessoa a mais do que o grupo de futebol. Não irei falar sobre ela ainda, vou deixar para falar ela um pouquinho mais na frente. Ok? Vamos seguir a leitura. A tabela seguinte apresenta informações sobre as alturas dos alunos da turma, né? Então aí você vai ter a média, a mediana e a moda, né, dos alunos dessa turma aí. E aí tá misturado todo mundo, né? Galera que joga basquete, que joga futebol. E é importante que a gente entenda, né, o que ele fala aí. Primeiramente de tudo, média. A média eu vou deixar para o próximo probleminha. Principalmente quando a gente fala de média aritmética. Como é que a gente calcula, né, a média aritmética? É exatamente aquela ideia, não é? Você soma todos os valores que você tem e divide pela quantidade de valores. Vou falar sobre isso melhor no próximo probleminha. A mediana vai ser exatamente o quê? Exatamente o valor central de todos aqueles termos e todos aqueles dados coletados. Só que para isso, né, antes de mais nada você olhar o valor central, você precisa organizar os seus dados, né? Primeiramente, pegar os seus dados coletados e formar o rol, que é exatamente você colocá-los em ordem crescente ou decrescente, a sua escolha. E aí, feito o rol organizado dos dados, vamos supor, você colocou em ordem crescente. Você vai ter que analisar para duas coisas. Primeiro, a quantidade é par ou é ímpar? E aí? Então, se for par, vamos, por exemplo, pegar aqui quatro termos, quantidade par. Então, você vai olhar o termo central para achar a mediana. A quantidade par de termos é muito bem um termo central. Se eu for olhar para cá, se eu disser assim, quem é o centro aqui? Não tem exatamente. Tem exatamente duas coisas aqui que estão no centro. Então, quando você tiver uma quantidade par de termos, a mediana vai ser dada pelo quê? Pela média aritmética desses dois termos do centro. Ou seja, vai somar os dois e dividir por 2. Daniel, como é que eu sei quem seriam os camaradas do centro? Simples, ó. No caso aqui, eu tenho quatro termos. Então, eu vou fazer o quê? 4 dividido por 2. Vai dar quanto? Dá 2. Então, os termos centrais vai ser o quê? O 2, o segundo termo, e o terceiro. Você vai pegar o segundo termo e o terceiro, somar e dividir por 2. Isso para uma quantidade par de termos. Por exemplo, se tiver 10 termos, 10 dividido por 2 dá 5. Então, você vai pegar o quinto e o sexto termo, vai somá-los e dividir por 2. Você vai obter a mediana desse grupo, né, de 10 valores. Se for ímpar, é mais fácil. Por exemplo, se você tiver 3 termos, pegar aqui 5. Veja que está bem mais fácil da gente achar o termo central, que seria a nossa mediana. A mediana, o próprio nome já diz, né? Tudo mediana, meio, né? Então, o termo central é exatamente esse camarada aqui. Como é que a gente faz para achar, né? Exatamente o quê? Se eu tenho 5, faça o seguinte: some uma unidade e divida por 2. 5 mais 1, 6. Dividido por 2, 3. Exatamente o nosso termo central, que vai ser a nossa mediana. Então, a mediana está relacionada exatamente ao termo central. Só que lembre, antes de mais nada, organizar os seus dados, organizar o rol, ordem crescente, decrescente, e analisar se você tem uma quantidade par ou ímpar de termos para poder pegar o termo central. A moda, o próprio nome já diz, né? Quando a gente fala de moda, né? Algo está na moda, que está em evidência, né? Aparece muito. Então, a moda é exatamente isso. Aquele valor que ele aparece muito. Por exemplo, nessa turma aí, você vai ter muitos alunos que têm a altura 1,70. Belezinha? E aí, vamos continuar a leitura do problema. Entendido, né? Até aí, vamos avançar. Os alunos P, J, F e M medem, respectivamente, 1,65, 1,66, 1,67 e 1,68 metros. E as suas alturas não são iguais a de nenhum outro colega da sala. Ou seja, só eles têm essa altura e mais ninguém tem.
Segundo essas informações, argumenta-se que os alunos P, J, F e M jogaram, respectivamente, o quê? Então a gente vai ter que dizer ali, ó, P joga futebol, basquete, J, futebol, basquete, então a gente vai ter que fazer exatamente isso daí. E é aquela primeira informação que a gente grifou. Vai ser importante para a gente entender isso. Veja que ele não dá o número de alunos da turma, né? Que dificulta um pouco. Mas a primeira informação vai ajudar nisso. Por quê? Ó, ele fala que o grupo de basquete tem uma pessoa a mais que o grupo de futebol. O que isso vai implicar para a gente? Vamos supor o seguinte, ó. O grupo de futebol tenha 3 pessoas. Quantos alunos vai ter o grupo de basquete? 4, uma pessoa a mais. Qual vai ser o total de alunos da turma? 4 mais 3, 7. 7 é par ou é ímpar? É ímpar, né? Ok, vamos pegar um outro exemplo. O grupo de futebol tem 2. Então o grupo de basquete vai ter 3 alunos. 3 mais 2, 5. Ou seja, a turma vai ter uma quantidade ímpar. Então você sabe, né, já deu para ver aqui por essas comparações, né, como ele tem uma a mais, que a quantidade de alunos da turma vai ser uma quantidade ímpar de alunos. Então vamos fazer aqui uma reta numérica, uma retazinha, onde essa reta ele vai conter a altura dos alunos. E aí eu vou considerar aqui, por exemplo, só para a gente se basear, para a gente poder entender o problema, que essa turma tenha 7 alunos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Uma quantidade ímpar, só para a gente poder se basear. E aí perceba, por que eu estou fazendo isso? Porque isso é importante. Quem é a mediana? 1,67. Ou seja, o termo central é 1,67. Então, como a gente sabe que a turma tem uma quantidade ímpar, então o aluno do meio, vamos dizer assim, ele vai ter 1,67 m. Então, o que seria o do meio aqui? Vamos fazer o que a gente fez antes? Não tem 7 essa turma aqui que a gente colocou? 7 mais 1, 8. 8 dividido por 2, 4. Então, o quarto ele vai ser o termo do meio, que vai ser exatamente esse camarada. Então, esse camarada aqui, ele vai ter 1,67 m. Belezinha? E esse camarada aqui, veja, ele vai corresponder exatamente ao aluno F. Ok, ao aluno F. A gente já sabe disso. Belezinha. Outra coisa importante, como a gente falou, basquete tem um aluno a mais do que o de futebol. Então, se eu tenho 7 aí, consequentemente, nós vamos ter 3 de futebol e 4 de basquete. E ele fala no problema que o grupo de basquete é formado pelos alunos mais altos. Aqui, como eu falei, essa retazinha aqui representa a altura dos alunos, né? Em ordem crescente, né? Que para fazer a mediana eu preciso deixar em ordem crescente ou decrescente. Eu estou considerando que está em ordem crescente. Então, os alunos mais altos aqui vão ser exatamente quem aqui para nós? Seria exatamente esses 4 aqui. E esses 4 aqui vai representar os de basquete, né? Esses 4 aí. Consequentemente, esses 3 aqui vai representar o de futebol e aí segue totalmente o que o problema fala, né? Que basquete tem um aluno a mais do que futebol. E agora, olhando para as outras alturas, já para a gente descobrir o que cada um joga. Eu já sei que o F joga basquete, né? Veja, o M tem 1,68, então 1,68 vai ser mais ou menos aqui, ó. Então também eu sei que o M vai jogar basquete. O P e o J têm 1,65 e 1,66 respectivamente, ou seja, está antes desse daqui. Ou seja, vai estar exatamente nessa fileira aqui do futebol. Então a gente descobre que P e J jogam futebol, F e M jogam basquete. Então, nós vamos ter aqui com uma alternativa certa a letra C. Futebol, futebol, basquete, basquete. Então, veja que 3 coisas do nosso problema foram importantes. A primeira foi saber que o pessoal de basquete é a galera mais alta. A segunda, que o pessoal de basquete tem um aluno a mais, né? Pra gente saber aquela ideia de ter uma quantidade ímpar de alunos. E a terceira foi exatamente a mediana. Sim, ainda teve uma quarta, que é exatamente que essas alturas são únicas, né? Para esses camaradas aqui. Então, essas 4 informações foram fundamentais para que a gente pudesse interpretar o problema. Então, tenham atenção a cada coisinha do problema. Não são só os números que vão fazer a resposta do seu problema. Belezinha? Não acabou ainda, não sai daí ainda. Vamos resolver agora um probleminha sobre média. Vamos lá. Pois bem, o probleminha já está aí na tela para vocês, ó. O preparador físico de um time de basquete dispõe de um plantel de 20 jogadores, com média de altura igual a 1,80. Então já vou logo destacar essa informação para nós.
Ok. Aqui ao vivo, então 20 jogadores com média de altura igual a 1,80. Belezinha. No último treino, antes da estreia em um campeonato, um dos jogadores desfalcou o time em razão de uma séria contusão, forçando o técnico a contratar um outro jogador para recompor o grupo. Se o novo jogador é 0,20 metros mais baixo que o anterior, qual a média de altura em metro do novo grupo, não é? E aí muitos vão fazer esse problema como? Peraí, a média antes era o quê? 1,8, né? Se um camarada é mais baixo, 0,2, então 1,8 menos 0,2, 1,6. Já marca a letra A, vai pro próximo problema feliz, achando que arrasou no problema, chega em casa, olha o gabarito, quebra a cara, né? Preste atenção, gente. Preste atenção no problema. Vamos interpretar ele direitinho para que a gente não cometa nenhum erro. Ó, primeiro ele fala aí da média, né? Como é que a gente calcula a média, mais precisamente a média aritmética? Você soma todos os seus valores envolvidos e divide pela quantidade de valores, não é? Então, para esse caso aí, né, nós temos 20 jogadores. Então, a gente vai somar a altura, né, dos 20 jogadores. Então, por exemplo, eu vou somar aqui A mais B mais C mais reticências mais J, por exemplo, que seria o 20º jogador. Ele não dá as alturas, né? Então, representei por letras A, B, C até o último jogador, que seria J, por exemplo. E tudo isso dividido por 20, que isso vai dar exatamente a nossa média, que é exatamente igual a 1,8. Só que aí, por exemplo, vamos supor, o jogador J se machucou. E aí entrou um novo jogador em que a altura dele é 0,20 menor do que J. Ou seja, a altura dele ele vai ser o quê? J menos 0,2. E aí, quanto vai passar a ser a nova média? Veja, os outros jogadores permaneceram. Então, a média, como é que a gente vai calcular? Vou somar todo mundo. A mais B mais C mais reticências até o novo jogador que entrou, né? Que a sua altura vai ser representada por J menos 0,2. E dividir isso por quanto? Por 20, né? Porque continua sendo 20 jogadores. Sai um, entrou outro. Então, continua sendo 20 jogadores. Vamos calcular agora a média. E aí, para resolver esse problema, vai ser importante a gente ter um conhecimentozinho de fração. Então, por exemplo, aqui o que eu posso fazer? Eu vou fazer exatamente o seguinte. Isso daqui, ele é igual exatamente, ó, A mais B mais C mais reticências mais J dividido por 20 menos 0,2 sobre 20. Veja, essas duas informações aqui, elas são informações equivalentes. Belezinha? Certinho? Veja, apenas eu, vamos dizer assim, desmembrei, né, essa subtração de frações. Quando a gente tem uma subtração de fração, lembre, a gente repete o denominador, não é? Como tem aqui, e no caso aqui a gente subtrai os numeradores, ou seja, esse camarada que está aqui representado por esse outro daqui. Tá bom? Fiz apenas um desmembramento ali da subtração. Por que eu fiz isso? Essa primeira informação, eu sei o valor dela. É exatamente 1,8. A mais B mais C até J sobre 20 vai dar 1,8. Isso aqui eu sei que é 1,8. E quanto é que vale isso daqui? Bem simples já para a gente resolver. Utilizando apenas o conceito de fração equivalente. Assim, ó. 0,2 sobre 20. Isso daqui eu posso multiplicar por 10 pelo conceito de fração equivalente. E aí eu irei obter o quê? 20 vezes 10. 200, 0,2 vezes 10 vai dar 2. Por isso que eu multipliquei por 10 para ter a vírgula. Veja, agora eu posso dividir por 2. Podemos dividir por 2, que vai dar exatamente igual a 1 sobre 100. E 1 sobre 100 é exatamente igual a 0,01. Então, lá no início, não é subtrair por 0,2 para a gente achar a nova média do grupo. Como muitos tenho certeza que iriam fazer, ia cair nessa pegadinha. Mas subtrair aquela média original por 0,01. E 1,8 menos 0,01 vai dar quanto? Vamos fazer aqui de lado, na dúvida, né? Na hora do Enem, bate aquele nervosismo. Então, vamos fazer aqui de lado. 1,8 menos 0,01. Espaço vazio, vou colocar um zerinho. Ó, 0 menos 1, não tem como. Peça ajuda aqui fica 7 e aqui fica 10, né?
10 menos 1, 9. 7 menos 0, 7. 1 menos nada, 1. E a vírgula apenas 10. Então, a média do novo grupo, para surpresa de muitos, é exatamente 1,79. Letra C. Belezinha, galerinha? Se essa aula te ajudou de alguma forma, eu peço que deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. A gente se vê na próxima aula.